Você consegue encontrar muitas frases como essa no livro da Política de Aristóteles. E uma das concepções de Aristóteles sobre o dinheiro em si, a moeda, é que ela não tem um valor próprio. Segundo o próprio Aristóteles, no entanto, o dinheiro é somente uma ficção e todo o seu valor é o que a lei lhe dá. Mudando a opinião dos que fazem uso dele, não terá mais nenhuma utilidade e não proporcionará mais a menor das coisas necessárias à vida. Mesmo se tiver uma enorme quantidade de dinheiro, não se encontrarão, por meio dele, o mais indispensável alimento. Ora, é absurdo chamar riqueza um metal cuja abundância não impede de morrer de fome. Prova disso é o Midas da fábula, a quem o céu, para puni-lo da sua insaciável avareza, concedera o dom de transformar em ouro tudo que tocasse. As pessoas sensatas, portanto, colocam em outra parte as riquezas e preferem outro gênero de aquisição. As verdadeiras riquezas são as da natureza, apenas elas são objeto da ciência econômica. O dinheiro ele ganha significados diferentes em eras diferentes. Na era moderna ele é basicamente algo empilhável, algo que qualquer um pode pegar e começar a empilhar e admirar como se aquilo houvesse todo o valor do mundo. Mas nas eras tradicionais isso era um pouco diferente, porque em cada moeda de metal existia a face do imperador, que era o imperador dizendo: "Eu lhe digo, trabalhador, que em meu nome essa moeda jamais sofrerá nenhum abuso por parte do meu poder. Essa moeda valerá para todo sempre, pois ela representa seu trabalho." Porque o dinheiro também é o trabalho do trabalhador. Quando o trabalhador vai até uma loja comprar algum produto, ele não está indo com algo de valor, mas algo que representa o valor de seu trabalho. Toda a sua técnica, todo o seu saber é colocado no símbolo de um pedaço de papel ou de um círculo metálico que ele utiliza para conseguir trocar por outra coisa que tenha valor, para que o outro trabalhador também tenha o seu sustento. Mas quem diria que após séculos e séculos, essa confiança do imperador ao trabalhador e do trabalhador ao imperador iria chegar ao fim? Em seu retorno à Itália, em setembro de 45 a.C., César encontrou as ruas da cidade cheias de sem-teto, que haviam sido expulsos da terra por usurários e monopolistas de terra. 300.000 pessoas tinham que ser alimentadas diariamente no celeiro público. A usura estava florescendo, com consequências desastrosas. O ato da usura, ou seja, o ato de enriquecer sem trabalhar, estava destruindo o Império Romano. Os usurários cobravam juros de até 48% ao ano, fazendo com que todos os cidadãos de Roma tenham ficado sem teto. Júlio César, então, demanda que todos os usurários empreguem sua capital e não o acumulem, e não permitia mais que cobrassem juros de mais de 1% ao mês. 2 anos depois, Júlio César é assassinado. Após isso, o Império Romano passa a viver períodos de inflação e deflação, por conta que, como os usurários acumulavam muito capital e não empregavam dinheiro, o dinheiro não circulava na mão do povo. Então, sempre que o governo criava uma nova moeda, ela rapidamente era monopolizada pelos usurários e o povo ficava sem moeda. Então, quando o governo fazia muita moeda para que o povo conseguisse ter acesso a ela, o povo vivia em inflação. A usura destruiu o Império Romano e toda a economia tradicional. Agora, os banqueiros, ou seja, os usurários, passam a ganhar em cima do sofrimento do trabalhador. Todos aqueles que acumulam dinheiro e enriquecem sem trabalhar passam a enriquecer em cima do suor de seu próximo, e assim destroem todo o sentido de economia. E assim então nasce o dinheiro lastreado na dívida. A number of years ago, the Central Bank of the United States, the Federal Reserve, produced a document entitled Modern Money Mechanics. This publication detailed the institutionalized practice of money creation as utilized by the Federal Reserve and the web of global commercial banks it supports. On the opening page, the document states its objective:
The purpose of this booklet is to describe the basic process of money creation in a fractional reserve banking system. It then proceeds to describe this fractional reserve process through various banking terminology, a translation of which goes something like this. The United States government decides it needs some money, so it calls up the Federal Reserve and requests, say, $10 billion. The Fed replies, saying, sure, we'll buy $10 billion in government bonds from you. So the government takes some pieces of paper, paints some official-looking designs on them, and calls them treasury bonds. Then it puts a value on these bonds to the sum of $10 billion and sends them over to the Fed. In turn, the people at the Fed draw up a bunch of impressive pieces of paper themselves, only this time calling them Federal Reserve notes, also designating a value of $10 billion to the Fed. The Fed then takes these notes and trades them for the bonds. Once this exchange is complete, the government then takes the $10 billion in Federal Reserve notes and deposits it into a bank account. And upon this deposit, the paper notes officially become legal tender money, adding $10 billion to the U.S. money supply. And there it is. $10 billion in new money has been created. Government bonds are, by design, instruments of debt. And when the Fed purchases these bonds, with money it essentially created out of thin air, the government is actually promising to pay back that money to the Fed. In other words, the money was created out of debt. This mind-numbing paradox of how money or value can be created out of debt. Não é mais feito de ouro ou qualquer outro tipo de metal. Agora o dinheiro ele é apenas um pedaço de papel ou apenas um número eletrônico. E esse mesmo dinheiro acaba sendo gerado a partir de dívida. Ou seja, o dinheiro não existe. Se o governo faz dívida, existe dinheiro. Se antes o dinheiro era trabalho, agora o dinheiro é dívida. E o dinheiro não obedece mais às leis do comércio ou da indústria. O dinheiro obedece especificamente às leis da usura. Ou seja, às leis daqueles que enriquecem sem trabalhar, daqueles que exploram o povo. Com esses supostos avanços que tivemos, então o homem passa a ver o dinheiro não mais como apenas um meio de troca. E o dinheiro perde todo o seu sentido. Agora o dinheiro ele é aquilo para se correr atrás, aquilo para empilhar, aquilo para se ter, aquele que é o fim último nosso. Ou seja, o homem deixa o seu fim último, que é Deus, e o seu fim último agora se torna o dinheiro. O dinheiro passa então a ficar na mente das pessoas, e então Mamon passa a ser o Deus que as pessoas seguem. Na era tradicional, o dinheiro ele significava apenas um meio de troca. A face do imperador ela era justamente para garantir que aquela moeda não ia ser, vamos dizer, zoada, não ia ser inflacionada. O imperador ele estava dando a sua face para o trabalhador, dizendo: eu lhe prometo que essa moeda não vai falir. E o trabalhador, quando receber seu salário, está recebendo todo o seu trabalho, toda a sua técnica, todo o seu saber, todo o trabalho realizado, toda a força que ele teve está colocado em moedas para ele pegar e trocar por algum produto para que ele possa, então assim, viver, para que ele possa alimentar sua família. Mas na era moderna, querem obrigar o homem a servir a Mamon, querem destruir todos os conceitos tradicionais, querem destruir a tradição e querem degenerar o homem, para que ele apenas sirva o dinheiro, que ele não questione o sistema, ele viva pelo sistema. E essa é a era moderna, a era que quer destruir a tradição, a era que quer destruir o verdadeiro significado de trabalho, que quer destruir todo aquele pensamento que tínhamos no passado, de que o dinheiro não é Deus. Mas para os donos do dinheiro, não é interessante essa visão tradicional. Para eles, não é interessante o homem ser livre. Não é interessante o homem se libertar dessa visão tão errônea sobre dinheiro e sobre a sociedade. Para eles é mais interessante fazer você acreditar neles, fazer você seguir eles e fazer você desistir das filosofias. Quando não se segue uma filosofia, se segue a filosofia das massas. Quando não se segue uma religião, se segue a Mamon. O empréstimo a juros é nefasto porque divide a humanidade em duas classes: uma oligarquia multimilionária que não produz e uma multidão miserável que produz.
quando a usura tomou a economia, o mundo virou um lugar de apostas, onde os milionários, os usurários, enriquecem a cada segundo e a população empobrece. Mas o dinheiro não mais te serve. Você serve o dinheiro. Pare de pensar sobre como que o sistema é fracassado. Pare de pensar nas incongruências do sistema atual. Pare de pensar contra tudo isso. Apenas continue vivendo. É isso o que o capital nos diz. Continue sendo um escravo. Bem, essa parte vai ser um pouco mais explicativa. Qual foi o intuito desse vídeo? Explicar a moeda nas eras tradicionais. Basicamente, o que eu quis passar com esse vídeo aqui é como que a usura consegue destruir o conceito de dinheiro, da moeda, e como que a economia mudou muito do passado até hoje. Eu coloquei um trecho do documentário que fala um pouco sobre a moeda se lastrada em nada. Inclusive, eu vou deixar muitos documentários bons aí na descrição que falam sobre dinheiro gerado a partir do nada e como que o dinheiro moderno em si é um fracasso, como que ele destrói a economia dos países. E bem, esse vídeo é basicamente sobre isso, né? Sobre passar essa mensagem da moeda moderna e como que ela destrói toda a concepção econômica tradicional e como que ela escraviza o homem. Como que a usura e os juros destruíram todo o homem, destruíram toda a sociedade como a gente conhece. E bem, esse vídeo ele foi um pouco mais trabalhado justamente para explicar isso de uma maneira, digamos, didática, uma maneira mais simples. Se ficou faltando alguma coisa, relaxem porque eu planejo num futuro próximo falar um pouco mais sobre a economia tradicional e eu vou entrar nesse assunto novamente. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi um pouco trabalhoso fazer ele. Mas bem, muito obrigado a todos que assistiram e até mais.